Lendo a Bíblia em um ano com a pastora Débora Meirelles. Dia 104, 1 de Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Geu, o filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão e feito o meu povo Israel pecar para me provocar a ira com os seus pecados. Eis que removerei a posteridade de Baasa e a posteridade da sua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate. Quem morrer dos Baasa na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer nos campos, as aves dos céus comerão. Ora, o restante dos atos de Baasa, e o que ele fez, e o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, o seu filho, reinou em seu lugar. E também pela mão do profeta Geu, o filho de Anani, veio a palavra do Senhor contra Baasa e contra a sua casa, justamente por todo o mal que ele fez à vista do Senhor, ao provocá-lo a ira com a obra das suas mãos, ao ser semelhante à casa de Jeroboão, e porque ele o matou. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirsa 2 anos, e conspirou contra ele os seus servos Inri, capitão da metade das suas carruagens, e ele estava em Tirsa, embriagando-se na casa de Arsa, o mordomo da sua casa em Tirsa. E entrou Zinri e o feriu e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, quando ele começou a reinar, tão logo se assentou no seu trono, ele matou toda a casa de Baasa, não lhe deixou nenhum que mija contra a parede, nem da sua parentela, nem dos seus amigos. Assim Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele falou contra Baasa, por intermédio de Geu, o profeta, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elã, o seu filho, pelos quais eles pecaram, e pelos quais ele fez Israel pecar ao provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Elá e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirsa, e o povo estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou e também matou o rei. Porquanto todo Israel fez de Onri o capitão do exército, rei sobre Israel naquele dia no acampamento. E Onri subiu de Gibeton e todo Israel com ele e cercaram Tirsa. E sucedeu quando Ziri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei e queimou a casa do rei em cima dele com fogo e morreu, por causa dos pecados que cometera ao fazer mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão e no pecado que cometeu ao fazer Israel pecar. Ora, o restante dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Depois o povo de Israel foi dividido em 2 partes. Metade do povo seguiu Tibni, o filho de Ginate, para fazê-lo rei, e metade seguiu Onri. Todavia, o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni, o filho de Ginate. Assim Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. 20 anos, 6 anos reinou ele em Tirsa. E ele comprou de Semer, o outeiro de Samaria, por 2 talentos de prata, e edificou no outeiro e chamou o nome da cidade a que ele edificou Samaria, segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro.
Onri, porém, operou o mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os outros que estiveram antes dele, porquanto ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, o filho de Nebate, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Onri, os quais ele fez e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Assim Onri dormiu com os seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e Acabe, o filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Onri, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco, andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nabate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Nos seus dias, Hiel, o Beteletita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais novo, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Num. 1 de Reis, capítulo 17. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali? Assim ele se foi e fez segundo a palavra, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: Levanta-te, vai-te a Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali, eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e foi até Serepta, e quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos, e ele a chamou e disse: Retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-la, ele a chamou e disse: Traze-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: Vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos depois disso comer e morrer. E Elias lhe disse: Não temais, vai e faz tu como disseste, porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o, e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará,
até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias, e a barica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. E sucedeu, depois destas coisas, que o filho da mulher, da senhora da casa, caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. E ela disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Vieste até mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para um sótão, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele chamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva, com quem me hospedado ao matares o seu filho? E ele estendeu sobre a criança 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e a fez descer da câmara para dentro da casa, e a entregou à sua mãe, e Elias disse: Vê que o teu filho vive? E a mulher disse a Elias: Agora por isso eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 de Reis, capítulo 18. E sucedeu, depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o qual era governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor, porque foi assim quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou uma 100 de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Adentra a terra, a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais? Assim, eles dividiram a terra entre si para atravessá-la. Acabe seguiu por um caminho sozinho, e Obadias seguiu por outro caminho sozinho. E quando Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou, e ele o reconheceu. Prostrou-se sobre a sua face e disse: És tu aquele meu senhor Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E ele disse: No que tenho eu pecado para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe para me matar? Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino para onde o meu senhor não tenha me enviado a te procurar, e dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam encontrado. E agora tu dizes: Vai e conte ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E sucederá tão logo eu parta de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para longe. Eu não sei. E assim, quando eu vier e contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, o teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como eu ocultei uma 100 de homens dos profetas do Senhor em 2 grupos de 50, em uma caverna, e os alimentei com pão e água? E agora, dize-me, vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui.
e ele me matará. E Elias disse: Como vive o Senhor dos Exércitos, diante de quem me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Assim, Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe contou, e Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu quando viu Elias que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalaim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no monte Carmelo, e dos profetas de Baal, 450 dos profetas dos bosques, 400 os quais comem à mesa de Jezabel. E assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vos cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: somente eu, permaneço um profeta do Senhor, porém os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços, e os disponha sobre a lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei outro novilho, e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor, o Deus, e o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: Está bem falado. Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um novilho para vós e preparai-o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho que lhes fora dado e os prepararam e clamaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando com ele, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu quando era passado o meio-dia. Eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: Cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, Deus, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande e suficiente para conter 2 medidas de semente. Ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha e disse: Enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu as trincheiras de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração
Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: O Senhor Deus, Ele é o Deus. O Senhor, Ele é o Deus. E Elias lhes disse: Tomai os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias o fez descer até o ribeiro de Queriim, e ali os matou. E Elias disse a Acabe: Levanta-te, come e bebe, porque há som abundante de chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos. E disse aos seus servos: Sobe agora, ora em direção ao mar. E ele subiu e olhou em direção. Não há nada. E ele disse: Vai novamente 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: Eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse: Sobe e dize a Acabe: Prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Salmo capítulo 104. Bendize ao Senhor, ó minha alma. O Senhor, meu Deus, tu és muitíssimo grandioso. Tu estás vestido de honra e majestade. Tu que cobres de luz como um vestido, que estende os céus como uma cortina, quem põe as vigas das suas câmaras nas águas, quem faz das nuvens a sua carruagem, quem anda sobre as asas do vento, quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo flamejante, quem lançou os fundamentos da terra para que ela não fosse removida para sempre. Tu as cobriste com um abismo, como com um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão, eles fugiram, a voz do teu trovão, eles se apressaram em sair. Eles sobem aos montes, descem aos vales, até o lugar que fundaste para eles. Puseste-lhes um termo que não poderão ultrapassar, para que não mais tornem a cobrir a terra. Ele envia as fontes para dentro dos vales, as quais corre entre as colinas. Dão de beber a todo o animal do campo, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os galhos. Ele rega os montes a partir das suas câmaras, a terra sacia-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a grama para o gado e a erva para o serviço do homem, para fazer sair o alimento da terra. E o vinho que alegra o coração do homem, e o óleo que faz brilhar a sua face, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor estão cheias de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves fazem os seus ninhos, quando a cegonha, os pinheiros são a sua casa. Os altos montes são um refúgio para as cabras selvagens e os rochedos para os coelhos. Ele designou a lua para as estações, o sol conhece o teu acaso. Tu fazes a escuridão e vem a noite, na qual rastejam todos os animais da floresta. Os leõezinhos bramam por sua presa e de Deus buscam o seu alimento. O sol nasce e eles se reúnem e se deitam nos seus covis. O homem sai para a sua obra e ao seu trabalho à tarde. O homem, quão variadas são as tuas obras! Em sabedoria, tu fizeste a todos, a terra está cheia das tuas riquezas. Assim, é este mar grande e amplo, onde há inúmeros seres rastejantes,
animais pequenos e grandes. Ali vão os navios. Lá está aquele Leviatã a quem tu fizeste para brincar com ele. Todos esperam em ti que tu lhes dê o alimento no tempo devido. O que tu lhes dá, eles ajuntam. Abres a tua mão e eles se enchem de bens. Escondes a tua face, eles ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, eles morrem e retornam ao seu pó. Tu envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se regozijará nas suas obras, e ele olha para a terra, e ela treme, ele toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver o meu ser. A minha meditação sobre ele será doce. Eu me alegrarei no Senhor. Que os pecadores sejam consumidos e desapareçam da terra, e que os perversos não existam mais. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Leitura do dia 104. Curta, comente, compartilhe com mais alguém e até o nosso próximo encontro.